Salve, gente, Maré Alta tá de logo novo e estamos numa virada de página aí nesse início de agosto. Para além das colunas da economia popular que eu tenho feito para o Jornal dos Trabalhadores, a gente vai passar a produzir um conteúdo semanal com um vídeo de um assunto não econômico, não diretamente relacionado à economia. Esse é o primeiro deles. Todo mundo lembra da Covid? Quanto tempo faz que a gente viveu aquilo, né? De vez em quando parece que fazem anos que a gente passou por aquilo, ou parece que foi um pesadelo que não foi nem realidade, né? Para além disso, vocês lembram o quanto ocupou no debate político o termo genocida aplicado ao Bolsonaro? Eram lives e mais lives para debater qual era a categoria, o conceito de genocídio, se o Bolsonaro se enquadrava nisso ou não. Praticamente toda a esquerda, olha eu balançando aqui, né, fechado, denunciando o genocida. Genocida era quase que um sinônimo de Bolsonaro naquele tempo, né? E aí vocês repararam que sumiu essa acusação do Bolsonaro? Nos processos que estão sendo movidos contra ele, tem as questões do golpe, muito justas, muito legítimas, e tomara que ele seja mesmo condenado, mas não é muito estranho que não tenha entrado acusação de genocídio, ou seja lá que outra palavra a gente quiser dar, a responsabilização do Bolsonaro por 700 mil mortes. Talvez a maior parte delas evitáveis ou totalmente evitáveis, né? A gente tem falado muito em genocídio, né, lá na região de Gaza, onde Israel está cometendo um genocídio transmitido pela TV. Se a gente for somar nesses 2 anos que Israel está atacando Gaza, a gente tem 100 mil mortos. Morreram 700 mil pessoas no Brasil. Então o primeiro registro aqui desse vídeo é o espanto com o sumiço da acusação de genocídio para cima do Bolsonaro. Junto com isso, tem uma outra questão que eu sempre penso, que eu quase nunca vejo ninguém debatendo ou ninguém ressaltando isso. Vocês se lembram que meados de 2020, 2021, eu tô confuso aqui com as datas, mas vocês vão saber localizar. Começou o movimento Fora Bolsonaro, a gente ainda vivia a pandemia, a vacina estava começando, ainda o processo de vacinação não era massivo, o Bolsonaro estava recusando a comprar a vacina. E aí uma parte da esquerda ficou mais arredia aí para a rua, justamente pelas medidas, né, de segurança. Outra parte, né, se dispôs a ir para a rua, tomando todas as precauções possíveis naquele momento, né? Máscara, álcool 70, distanciamento, né? Eu fui em quase todos os atos aqui em Santos, né, na região da Baixada Santista, concentrou bastante em Santos. E em todos eles a organização cuidou para que tivesse álcool 70, tentou inclusive manter em filas, vigiar a questão das máscaras e tudo. Mas eu estou lembrando desses atos pelo seguinte motivo. Às vezes, a gente é tão derrotado, né? A gente perde tanto. Cada noticiário, cada dia que a gente abre um noticiário, parece que é um bombardeio de derrotas, né? Para o campo da esquerda, progressista, popular, classista, seja lá como a gente queira se referir. Que às vezes a gente deixa de reconhecer ou de valorizar algumas vitórias. E eu penso que a gente avaliando, isso eu já pensava na época, mas eu tô falando porque eu vejo pouca gente destacando isso. Tem uma invisibilidade de vitórias também. É importante a gente dar visibilidade a elas. Eu atribuo ao movimento Fora Bolsonaro o apressamento da campanha de vacinação, da importação de vacinas, porque o governo até aquele momento estava em passo de tartaruga, as mortes acontecendo aos milhares, uma pressão desgraçada dos patrões para todo mundo voltar a trabalhar mesmo sem vacinação. E aí os atos Fora Bolsonaro acabaram trazendo à tona e pressionando muito politicamente o governo para apressar as vacinas. Os atos pressionaram a abertura de CPI, né, sobre a questão da vacina e a postura do governo Bolsonaro. Vocês lembram disso? Então essa vitória é importantíssima, porque talvez se a gente não tivesse tido os atos Fora Bolsonaro naquele momento, o governo ficasse naquela lenga-lenga com as vacinas, que ia fazer com que talvez alguns milhares de pessoas a mais morressem, né, por falta de vacinação durante a Covid.
E aí tem um terceiro aspecto que eu queria ressaltar. A postura do PT naquele momento, né, e o que ela trouxe de consequência. Eu não sei quem acompanhou aqui, não sei se em todo lugar do Brasil seguiu a mesma dinâmica, mas eu creio que sim, pelo menos onde eu tenho conhecimento. Baixada Santista, São Paulo, mesmo companheiros de outras capitais passando informes. Quem convocou as manifestações fora Bolsonaro não foi a esquerda institucional ou a esquerda majoritária, leia-se PT, PCdoB, PSB, etc. Foram setores da juventude, coletivos do movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, organizações de esquerda mais combativa, revolucionária, né, sejam comunistas, trotskistas, anarquistas, etc. Eu lembro que nos primeiros atos, as pessoas não sabiam muito se os atos iam, né, virar ou iam flopar. Eu não via ninguém da esquerda institucional nos atos. No máximo, uns poucos companheiros, quase como informante para suas direções. Só que os atos pegaram. Pegaram porque eles eram uma resposta necessária para aquele momento. Pegaram porque também as pessoas estavam tendo o prazer de se reencontrar publicamente, de pisar nas ruas, mesmo aí com todas as precauções, né? E aí, assim, os primeiros atos foram hegemonizados pelos coletivos, pelas organizações de esquerda menores, mais radicais, mais combativas. A palavra bastava você se inscrever que você tinha acesso aos microfones, né? Os atos tentaram ter uma dinâmica, inclusive na parte cultural, né, na parte simbólica, tudo, um pouco diferente do ato chatão, padrão, de só discurseira, aquele formatão clássico, né? Parcialmente acho que conseguiu, depois foi ficando chato também, né? E aí, teve 3, 1, 2, 3, eu me lembro aqui em Santos, por exemplo, acho que foi só no quarto e no quinto ato, a esquerda institucional decidiu, né? Quando eu digo que decidiu, é assim, tem uma orientação da direção para mobilizar, para participar. É diferente de um ou outro militante solto participar. E aí quando entra o PT, quando entra a CUT, quando entra a força sindical também, né? Aqui em Santos, por exemplo, teve gente querendo trazer até o PSDB e o MBL, já no esboço dessa frente ampla, amplíssima, arregaçada, vamos dizer assim, que se configurou nas eleições, né? Eles entram tentando impor a dinâmica chata e antiga dos atos, né? Com a desculpa de que precisa ampliar o campo, né? E aí tentam impor aquela dinâmica de carro de som, onde só os capas, as grandes lideranças falam, etc. Eles entram nos atos e quando a gente vai chegando no final do ano, em vez de amplia em número de legendas, de convocantes. Os atos vão ficando cada vez mais enfadonhos, mais chatos e esvaziam. Então o que era para ampliar, na verdade, desmobilizou. A gente tem um ato em São Paulo para o final do ano, né, em que o ato simplesmente não anda. Ele é a reprodução do palanque eleitoral, né? Então aquilo que era uma mobilização que tendia a crescer mais ainda, seguisse um determinado caminho, foi... Primeiro tentaram boicotar, depois quando viram que não dava para boicotar, entraram, mas tentando dar um direcionamento já institucional, eleitoreiro. E aí fica muito claro para todo mundo que tem um pouco mais de experiência na militância que a avaliação dos dirigentes dessa esquerda institucional era: se esses atos ganham uma dinâmica de rua mais massiva e mais combativa, pode ser que dê no impeachment do Bolsonaro. Se acontece o impeachment do Bolsonaro, atrapalha o calendário eleitoral. Eu ouvi de gente do próprio PT o seguinte discurso: não, deixa os atos do jeito que estão, porque dessa forma eles queimam a imagem do Bolsonaro, jogam a popularidade do Bolsonaro lá para baixo e facilitam a vitória eleitoral da esquerda. Eu lembro que eu perguntei para esse companheiro assim: mas a que custo? Esse cara vai estar no poder, a vacina nessa lenga-lenga e morrendo gente. Você tem noção de que essa opção por desmobilizar os atos, por não potencializar os atos, pensando que um impeachment poderia trazer um cenário caótico que atrapalhasse o calendário eleitoral, tem um custo em vidas? A pessoa ficou muda, né? Ela não tinha muito o que responder. Não era também um dirigente altamente graduado, mas era alguém que entendia suficientemente a dinâmica do partido para me responder, e ela ficou muda. E aí, passado o tempo, e aqui eu volto para o início e encerro,
né? Não parece que fecha a roda quando as acusações para cima do Bolsonaro é de golpe, ou seja, não respeitar o sistema eleitoral, democrático burguês, etc. E aí o papel dele de genocida, né? O papel dele de negar a vacina, o papel dele de estimular todas as medidas mais idiotas possíveis que fizeram muita gente morrer, tá passando batido, né? E a palavra genocida hoje a gente não vê mais ao lado do Bolsonaro. Então acho que tem várias lições, né, o conjunto desses episódios. O quanto é fácil esquecer de um termo que era o termo quase que único para a gente qualificar o Bolsonaro, o genocida, e eu acho que a gente não pode abrir mão disso. O quanto que foi uma vitória de quem conseguiu botar o fora Bolsonaro na rua, porque isso apressou sim a vacina e fez morrer menos gente, sim, gerou uma CPI, sim, né? E o quanto que não podemos chamar até de irresponsável essa atitude institucionalmente responsável da esquerda institucional de não botar pilha nos atos, de praticamente paralisar e desmobilizar os atos antes que eles saíssem do controle, garantindo apenas desgaste na opinião pública e respeito ao calendário eleitoral. Fico por aqui, gente. Estamos aqui pensando alto. Não tem nem nome essa coluna, não sei nem se precisa ter. Me digam o que vocês acham, se vocês concordam, discordam, se faz sentido isso daí que eu estou dizendo, ou se é só um pensamento alto pra gente deixar pra lá. Abraço, até semana que vem.